No Brasil, eu sou responsável pela unidade de Mobile Marketing, que a gente chama de Mobilife, que é a unidade responsável por todo e qualquer projeto para desenvolvimento voltado para dispositivos móveis. Basicamente, o que eu vou mostrar aqui é um pouquinho de soluções de tecnologias, muitas integradas com o celular, que visam demonstrar como é que os retalhistas, do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de diversos locais do mundo, cada vez mais trabalham a questão da conexão, entendendo que o consumidor cada vez mais está com o smartphone na sua mão, está com o tablet na sua mão. Então, de que forma eu consigo ter uma comunicação assertiva, que vai gerar resultados, que vai gerar recall de marca para a minha empresa, e que seja interessante, que seja de acordo com a expectativa que o consumidor tem. Todo mundo sabe que a taxa de utilização dos smartphones vem crescendo em todo mundo, né, na verdade. A tendência realmente é que cada vez mais a gente vê esse tipo de aparelho ter mais penetração, ter mais entrada na sociedade. Aqui em Portugal, a população são 10 milhões, segundo a Ana que passou, 4 milhões já possuem smartphones, já conseguem ter acesso a esse tipo de serviço. Então, é uma base considerável. O jovem cada vez mais tem uma necessidade importante e mais cedo de se conectar, de estar no Instagram, estar no Facebook, estar no Snapchat, enfim, aplicativos sociais em que os seus amigos estão, e isso demanda, obviamente, um acesso móvel, um acesso em movimento, em que o jovem não está mais só no computador. Ele está no momento da faculdade, ele está talvez no seu momento de trabalho, mas ao longo do dia ele precisa muito do celular para poder se comunicar, tanto com seus familiares quanto com seus amigos. Em Portugal, só 24% das empresas que possuem uma estratégia sólida para mobile, ou seja, uma empresa ou outra tem um aplicativo, tem um projeto com SMS, tem um site adaptado para celular, mas de fato uma estratégia consolidada em que ela tem vários canais de atendimento, isso ainda não está tão presente aqui. E um dos pontos importantes que demanda esse tipo de crescimento, tanto de hardware quanto de serviço, é a questão das compras. Como que eu vou transformar o processo de compra de um consumidor comum que vai no retalho, por exemplo, e faz a compra, para ele começar a comprar também pelo celular, começar a comprar também pelo tablet. O que a gente primeiro pensa, né, em qualquer estratégia de mobile, quando a gente vai fazer um projeto lá no Brasil ou para qualquer cliente, é primeiro não pensar na tecnologia. Eu vou fazer um aplicativo, eu vou fazer um site, eu vou fazer um projeto com SMS, eu vou fazer um QR Code, não sei. O que primeiro a gente é conversar com o cliente e tentar entender qual o objetivo de negócio dele, qual o perfil do consumidor que ele quer abordar, e aí a partir disso a gente direciona uma solução ou outra. Então, esse trabalho inicial é fundamental para a gente conseguir direcionar algo que seja realmente, que vá atender a demanda do retalhista, a demanda da marca, no seu objetivo de desenvolvimento para celular. A questão da compra, como eu tinha comentado, existe um momento antes da compra, né? O momento que eu quero comprar qualquer tipo de produto online, no ponto de venda físico, eu sempre vou fazer uma pesquisa, seja em sites de referências em que eu consigo ver informações de outros consumidores que já fizeram aquisição desse produto ou desse serviço, posso conversar com meus familiares, posso conversar no trabalho, posso conversar com o pessoal na faculdade. Então, o momento de pré-compra é fundamental para eu realmente me decidir a efetuar o processo de compra em si. Se você é um retalhista, se você tem atuação no varejo, saibam que o seu consumidor, potencialmente, antes dele chegar no varejo, ele já fez a pesquisa, e se ele está, né, no retalho, se ele está no retalho, de fato ele vai comparar todas essas condições para ver se o que ele está vendo ali ao vivo é melhor, ou se o que ele está vendo no celular dele ou no tablet é melhor, tá? Então, esse comportamento é comum, e as empresas que não estão preparadas para esse tipo de acesso estão deixando de realizar vendas, estão deixando de atender clientes por não ter um ambiente preparado para esse tipo de solução. A questão da compra, né, do M-Payment, do M-Commerce, tanto no Brasil e em Portugal, tem muito a crescer. A gente ainda vê muita loja online, muito e-commerce que não tem uma adaptação, não tem uma criação específica, né, voltada para celulares e para tablets. Aqui em Portugal, esses dados eu consegui pesquisando, e eu vi que 88% dos portugueses não utilizam o smartphone ou o tablet para fazer compras. Isso por quê? Porque tem que ter um alinhamento muito grande aqui no mercado de vocês em relação aos prestadores de serviços, que são as operadoras, são as instituições financeiras, são os fabricantes de hardwares, né, de tablets, de smartphones. Tem que haver um consenso, assim como há no Brasil também, em relação a processos de pagamentos de uma forma mais facilitada. Então, são algumas barreiras que os mercados geralmente têm que ultrapassar
para que de fato o consumidor se sinta confortável e que consiga efetuar de fato compras através dos dispositivos móveis. Então tem um mercado ainda muito grande a crescer. Cada vez mais a gente tem que começar a pensar que se eu preciso ter uma estratégia para celular, e a gente vê que aqui em Portugal ainda tem muito para crescer, assim como no Brasil, é não pensar somente no celular, mas como o celular faz toda essa comunicação com todos os demais canais de comunicação da marca, seja no desktop, seja no retalho físico, seja no e-mail marketing, seja em todos os canais de comunicações adicionais que a empresa possui. Então, cada vez mais é começar a pensar que o consumidor está no celular, mas ele também está na rua, ele também está no desktop, ele é multiplataforma. E aí, a partir disso, quando você começa a pensar em desenvolver soluções nesse sentido, você tem mais chances de alcançar o consumidor em momentos diferentes que ele tenha no seu dia a dia. No momento em que o consumidor está na loja física, se de fato ele está lá, ele fez a pesquisa, ele está comprando, a gente pensa muito nessa questão de que é um desafio da espera forçada, ou seja, não entediar o consumidor, não deixá-lo no momento de espera em que ele não está de fato consumindo, ele está esperando alguma coisa acontecer, ele está na fila para poder comprar, ou ele está esperando a esposa, a mulher fazer as compras. Então a gente cada vez mais pensa também, já que ele está no retalho, já que ele está aqui fisicamente para fazer a compra, vamos tornar esse momento mais interativo para possibilitar com que ele interaja com a marca, interaja com o conteúdo que ela está propondo no retalho físico, e aí a partir disso eu possa tornar essa experiência mais agradável e até eventualmente trazê-lo a consumir também. A questão da fidelidade é fundamental. A gente inclusive tem no Brasil um projeto de mobile fidelidade que roda que a gente tem lá num shopping center em Salvador, na Bahia, exatamente pensando que as pessoas voltam. Ela compra uma vez no meu retalho, mas ela vai voltar de acordo com o perfil do retalhista, exatamente porque as pessoas precisam se alimentar, precisam de bens, né, normais de qualquer pessoa, para banho, para comida, tudo isso. Então a fidelidade é muito importante. O retalhista ele sempre tem que pensar que o consumidor ele vai hoje, mas eu preciso atender essa pessoa bem, eu preciso prestar serviços corretos, exatamente para que ela retorne depois de uma semana, depois de um mês, para comprar de novo comigo, seja no ambiente online, seja no ambiente físico. Então programas de fidelidade são cada vez mais comuns e acessíveis dentro do celular. A questão que eu comentei, tanto do mercado aqui de vocês, quanto do nosso mercado, ter a questão da estratégia multiplataforma, eu atender em múltiplos canais, eu ter um atendimento no celular, ter atendimento na rede social, né? A Life presta muito isso, atendimento ao CRM, que presta serviço e direciona vendas também. Eu posso ter isso no celular, eu posso ter na rede social, eu posso ter no e-mail marketing, desktop, enfim, diversos canais eu consigo ter isso. O intuito é ter tudo isso de forma homogênea, em que eu consiga ter o mesmo tipo de informação sendo trabalhado em todos eles. Esse desafio que vem entrando no mercado, que os próprios prestadores de serviço desse tipo de solução estão trabalhando, exatamente para fomentar esse serviço, para trazer cada vez mais possibilidades de negócios e que o consumidor se sinta mais confortável para esse tipo de situação. Então, para fazer a compra, por exemplo, cadastros completos afastam consumidores. Ou seja, a pessoa que quer comprar numa loja, você convenceu a pessoa a entrar no seu ambiente para celular, ela está vendo lá o produto, mas a hora que ela vai fazer a compra, ela tem que preencher 10, 20, 30 campos com informações sobre ela, às vezes torna a experiência não tão boa, né? Uma experiência ruim. Então, cadastros simplificados, com login social, com informações básicas, e aí depois, eventualmente, ela tem um outro cadastro que ela pode fazer pelo seu computador, em outro momento, facilitam com que o processo de compra se realize de forma mais fácil. O que a gente já entende, que já é realidade em alguns lugares e que a gente está trazendo para o mercado, é exatamente pensar que o celular não fala mais só com o retalhista, não fala mais só com o meu computador, não fala mais só com a minha TV, mas o celular cada vez mais está falando com tudo, com todo e qualquer dispositivo que tenha conexão, que a gente está chamando esse termo, né, esse tipo de desenvolvimento de internet das coisas. Ou seja, o celular cada vez mais falar com as casas conectadas, falar com o carro que é conectado, falar com qualquer elemento que tenha internet, que até pouco tempo atrás não tinha. Hoje em dia a gente já consegue falar com a geladeira através do celular. Eu consigo ver se a minha geladeira está vazia ou não, que produto está faltando, ela me informa se eu estou fora de casa e a partir disso eu posso fazer a compra no retalho a partir desse informativo que a minha geladeira falou. E a geladeira, a cafeteira, o ar-condicionado, tudo cada vez mais está tendo conectividade. É importante ter presença, prestar serviço e ser entretenimento para o consumidor. Essas são as três temáticas que a gente sempre pensa quando é consumidor final. E aí internamente para dinamizar a comunicação entre stakeholders, enfim, entre equipes das empresas em si. E sempre pensando nessa questão de que o celular vai falar com tudo daqui para frente.
O que eu queria concluir para vocês é, no momento que vocês começam a definir estratégias e definir projetos que unem internet com coisas, com sensores, com chips, tudo isso que o Fernando falou, o que é que a gente faz com essa informação? A gente começou a armazenar esses dados e a tentar processá-los numa interface que não estava mais preocupada somente com a marca em si, ou seja, o que é que os consumidores falam da marca, mas também com a pergunta quem são esses consumidores, né? Na forma mais detalhada possível. Na realidade, quando a gente chega com um projeto de mobile, de internet das coisas, de movimentar um ponto de venda, movimentar um evento, movimentar uma marca, utilizando todas essas tecnologias que o Fernando falou, a nossa principal motivação é, no back-end, ter uma arquitetura que nos dê a possibilidade de analisar esses dados da forma real, né, utilizando a plataforma Social for Real, nas redes sociais, né, utilizando o Buzz Monitor e integrando isso tudo com o Big Data, ou seja, tendo a capacidade de processar milhões de itens por dia. Mas por trás disso tem um pensamento maior de geração de conhecimento estratégico sobre o seu consumidor, sobre o consumidor de qualquer marca, né? Essa é a intenção quando a gente fala nessas novas plataformas.